Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alotropia, ou substâncias que são substâncias alotrópicas, ou quando eu falo que uma substância ou um elemento é alótropo do outro elemento. Então, necessariamente, o que eu estou querendo dizer, né, quando eu estou falando de alotropia? Gente, a alotropia é o nome dado ao fenômeno, ou seja, é o nome que a gente dá para um acontecimento. Qual acontecimento? De quando o mesmo elemento químico dá origem a substâncias simples diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou pegar o mesmo elemento químico, esse elemento químico vai dar origem a duas substâncias que são completamente diferentes. Então, eu vou dizer que essas duas substâncias são alótropos, uma da outra. Coloquei de exemplo aqui o exemplo mais clássico que a gente tem de alotropia, que é o mais fácil de entender. Carbono grafite e carbono diamante. Eu quero que tu pense comigo. É o mesmo elemento? É. O grafite ele é formado só de carbono e o diamante também é formado só de carbono. Então eu tenho um mesmo elemento químico, que é o carbono, dando origem a duas substâncias completamente diferentes. Porque o carbono grafite é esse grafite que está aí na sua lapiseira, no seu lápis de escrever. Ele é completamente diferente do diamante. Né? O carbono diamante é o próprio diamante. O diamante em si, aquele mineral, né, precioso lá, aquela joia que custa bilhões, dependendo do diamante que a gente estiver falando. E aí eu quero que você pense, o grafite que você está usando agora, ele tem as mesmas características do diamante, que vale bilhões de reais? Com certeza não, né, gente? Porque uma caixinha de grafite com 24 grafites, você compra na papelaria, sei lá, por 5, 6 reais. Um diamante, por mais, assim, meia boca que o diamante seja, você não vai comprar por 5 reais. Você vai comprar por R$ 1.000 e vários mil, vários milhões, vários bilhões. Então, olha, eles são alótropos? São, porque é o mesmo elemento, carbono, que está dando origem a quem? A duas substâncias que são completamente diferentes. O carbono grafite, ele é completamente diferente do carbono diamante. Quando isso acontece, a gente tem um caso de alotropia, tá? Então, a alotropia é exatamente isso. A gente vai analisar quais os tipos de alotropia que a gente vai ter. Mas a ideia do fenômeno é a mesma. Um elemento dando origem a duas substâncias simples diferentes, tá bom? Então, ó, a alotropia, ela pode ser de dois tipos. A gente tem as substâncias que são alotrópicas por atomicidade e as que são alótropos por arranjo cristalino. O que eu estou querendo dizer aqui? Por atomicidade, eu estou dizendo que o número de átomos do elemento é diferente em cada uma das moléculas. É isso que faz com que as minhas substâncias sejam diferentes e sejam alótropos. Por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. Os dois são alótropos? São formados pelo mesmo elemento químico, oxigênio. Só que eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, no caso do oxigênio O2 aqui, ó, eu tenho dois átomos do oxigênio se ligando. No caso do ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio se ligando. Então, eu tenho 3 átomos aqui que vão se ligar para poder dar origem à molécula do ozônio. Então, oxigênio e ozônio são alótropos? São alótropos. Por quê? São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. E qual é o tipo de alotropia que eles têm? Alotropia por atomicidade. O que diferencia uma substância da outra é o número de átomos que eu tenho na molécula. No caso do oxigênio, eu tenho 2 átomos. No caso do ozônio, eu tenho 3 átomos para poder dar origem à molécula. Ah, só tem esse exemplo? Não, existem outros exemplos. Por exemplo, o fósforo. O fósforo, a gente tem o fósforo que a gente fala que é o fósforo branco, porque ele literalmente é um pozinho branco. E ele é formado por 4 fósforos que se ligam, ó, P4. Eu tenho 4 átomos de fósforo se ligando. Só que eu também tenho o fósforo vermelho. O que diferencia o fósforo branco do fósforo vermelho? A quantidade de átomos. Tá vendo que eu botei P4 e um N aqui do lado? Esse N é a quantidade de vezes, ou é o número de átomos que o oxigênio, de fósforo que eu vou ter na minha molécula. Então, por exemplo, se esse N for 2
Então, o meu fósforo vermelho vai ter 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio, enquanto o fósforo branco continua com 4 átomos de fósforo só. Então, o fósforo branco e o fósforo vermelho, eles são alótropos, porque são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. E o caso de alotropia deles vem da atomicidade. O número de átomos de fósforo em cada molécula é diferente, tá? Por isso que eles são substâncias que são diferentes. Eles têm características físicas completamente diferentes e características químicas que são diferentes também, tá? Desde a forma como eles se organizam, como a molécula se organiza no espaço, ponto de fusão, ponto de ebulição é diferente. O estado físico em que às vezes um é encontrado é diferente do outro. Assim como aqui no oxigênio e no gás ozônio, o oxigênio é o que a gente precisa respirar para poder viver. O ozônio é um gás extremamente tóxico. Se você tem contato com uma quantidade muito alta de ozônio, a pessoa acaba passando mal, fica tonta, dependendo da quantidade, ela morre por asfixia. Então, o O2, gás, oxigênio, ele é bom. O ozônio, ele é tóxico, ele mata. Da mesma forma que o oxigênio, gás oxigênio, ele não tem propriedades UV. O ozônio, ele tem propriedades UV, tanto é que a gente tem a camada de ozônio, né, que fica ao redor da Terra, nos protegendo contra a incidência solar, né, porque ele tem essa capacidade UV de reflexão dos raios solares. O gás oxigênio não. Então, olha só, eles são alótropos, mas as características de um são completamente diferentes das características do outro, tá? Então, ó, o gás oxigênio, ele é extremamente abundante aqui, né, onde a gente vive, na atmosfera onde a gente vive. Mas quando eu tenho altitudes, tipo perto da camada de ozônio, esse oxigênio aqui já não é tão estável mais, eu já não tenho uma abundância de oxigênio igual eu tenho de ozônio, e vice-versa. Tá? Então, as características deles são completamente diferentes, mesmo sendo formados por um mesmo elemento químico. Essa é a graça da alotropia, tá bom? Agora, eu posso ter elementos também que são alótropos por arranjo cristalino. O que seria isso? A forma de organização dos átomos é diferente. Então, a maneira como a minha molécula é organizada, que os átomos se organizam na molécula, é diferente. E isso faz com que as minhas substâncias sejam diferentes. Caso mais clássico que a gente tem, carbono grafite, carbono diamante. Gente, o carbono grafite, ele é organizado de forma hexagonal. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Ó, num hexágono, que é uma figura de 6 lados, né? Cada vértice do hexágono aqui é um átomo de carbono. Cada vértice é um átomo de carbono. Então, essa é a forma como o carbono grafite é microscopicamente. Se você pegar o seu grafite aí da lapiseira, partir ele na transversal, bonitinho, colocar ele lá, né, num ultramicroscópio, você vai ver que as moléculas dele estão organizadas desse jeito aqui, ó. Aí fica aqui... Aí depois vem outra molécula e se liga aqui, ó. Tudo na forma de hexágono, tá? O carbono grafite, ele tem uma clivagem muito boa. Então, aqui, ó. Cada átomo desse aqui é um carbono. Então, ele se organiza no espaço, a molécula se organiza no espaço em forma de hexágono, uma figura de 6 lados. No caso do diamante, a gente tem a molécula se organizando em octaedros. Então, a gente vai ter uma figura de 8 lados aqui agora. Vamos tentar desenhar um octaedro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada vértice do meu octaedro é um átomo de carbono, que dá origem ao meu carbono diamante. Aí você vai falar comigo, nossa, Raendra, mas só o fato das minhas moléculas estarem organizadas diferente no espaço já faz com que as minhas substâncias sejam diferentes? Sim. Na verdade, é isso que garante a diferença deles. Por exemplo, o carbono diamante, né, o diamante em si, ele é o mineral mais duro que a gente tem na natureza. O que é dureza em química? É a propriedade de riscar outro material e não ser riscado. Então, o diamante, ele consegue riscar qualquer material. Tanto é que quando na vidraçaria tem umas canetinhas para poder cortar o vidro, a pontinha da caneta é de diamante, porque você consegue cortar tudo.
Então ele risca todo mundo, corta tudo, mas não é riscado por ninguém. Já o carbono grafite, que a gente escreve, né? Ele é riscado pelo papel. Graças ao fato dele ser riscado pelo papel é que a gente consegue escrever, né? Você consegue passar o grafite na folha e conseguir ver o traço do grafite lá. O papel risca o grafite e aí a gente consegue escrever, a gente consegue ver o que a gente escreveu no papel. Então, olha só, olha, uma mínima, é uma coisa mínima. Um aqui está organizado em hexágono, o outro está organizado em octaedro e eu já tenho uma diferença dessa. Quer ver outra diferença? O carbono diamante ele é formado em estruturas rochosas que são muito antigas e eles são formados a altas pressões e temperaturas. Tipo, altas pressões e temperaturas mesmo. As principais rochas que dão origem aos diamantes são os kimberlitos. Lá na África é cheio de rocha desse tipo. Por isso que os principais diamantes do mundo se concentram na África. Já o carbono grafite, ele é formado a temperatura e pressão, assim, alta, mas não tão alta quanto o carbono diamante, né? Então, assim, ele é muito mais, o carbono grafite é muito mais abundante na natureza. É por isso que você consegue comprar grafite com R$6, mas não consegue comprar diamante com R$6. Porque o diamante ele é muito mais difícil de ser formado, de ser encontrado também, né? É um mineral que depende de uma estrutura geológica muito específica para ele ser encontrado. Daí o valor dele. Agora, quer ver uma coisa? O carbono diamante, ele é um mineral extremamente duro, né? Ele risca todo mundo, mas ele é pouco resistente. Se você pegar o diamante e jogar o diamante no chão, ele vai clivar, ou seja, ele vai romper, ele vai quebrar em vários mini octaedros, vários mini diamantes, porque ele tem uma clivagem perfeita. Então, quando ele cai, cliva, ele quebra, e ele quebra na forma de mini octaedros, de mini diamantes. Agora, se você pegar o seu grafite aí, ele tem resistência mínima. Se você fizer isso aqui com o seu grafite, ó, eu tenho certeza que ele vai partir no meio, porque a resistência dele é muito baixa. E ele não tem uma clivagem perfeita, você consegue quebrar ele de qualquer forma. Então, a gente tem diferença nisso aqui. A quantidade de calor que é liberado, por exemplo, na queima de carbono grafite, né, no grafeno, é completamente diferente da quantidade de calor que é liberada na queima do diamante, tá? Então, gente, são propriedades que são muito específicas. E essa que é a grande magia aqui da alotropia. Você ter a possibilidade de um mesmo elemento químico formar substâncias que são completamente diferentes, que têm aplicações completamente diferentes. Ou elas vão ser diferentes porque a molécula delas está arranjada de uma maneira diferente, ou seja, a alotropia por arranjo cristalino, ou elas vão ser diferentes porque a quantidade de átomos que está presente na molécula é diferente, a alotropia por atomicidade. Seja atomicidade, seja arranjo cristalino, o fato é que as substâncias que são alotrópicas, elas sempre vão ser formadas por um mesmo elemento químico que vai dar origem a substâncias simples que são diferentes, tá? Assim como aqui no arranjo cristalino eu citei o carbono grafite e o carbono diamante, a gente também tem o enxofre monoclínico e o enxofre rômbico. São duas substâncias que são formadas de enxofre, mas que apresentam características extremamente diferentes. A estrutura cristalina deles é muito diferente. E aí a gente tem características completamente diferentes para o enxofre rômbico e para o enxofre monocristalino, ok? Pessoal, é isso. Então, o objetivo da aula era falar um pouquinho de alotropia, o que é, como que funciona e os vários compostos que a gente pode formar aí a partir de um mesmo elemento. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!